Esse segundo momento, eu quero mostrar a vocês algumas coisas a partir de algumas teses de doutorado também. É a tese de doutorado de Douglas Mota Xavier de Lima, chamada A Diplomacia Portuguesa no Reinado de Dom Afonso V, 1448-1481. É um doutoramento em História na Universidade Federal Fluminense. Uma outra tese de doutorado é a tese apresentada na Universidade Federal do Paraná, um doutorado em História, na linha de pesquisa Cultura e Poder. A aluna é Renata Cristina de Souza Nascimento. O título da tese de doutoramento é Os Privilégios e os Abusos da Nobreza em um Período de Transição, o reinado de Dom Afonso V em Portugal, de 1448 a 1481. Foi defendida em Curitiba em 2005. E a outra tese de doutoramento é uma tese de doutoramento que tem como nome A Batalha do Toro, volume 1. É uma tese de doutoramento apresentado à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. É a tese de Marcelo Augusto Flores Reis da Encarnação, Universidade do Porto, em 2011. Porque eu me vali dessas teses, não é? Eu me vali dessas teses porque eu queria mostrar a vocês que dentro do projeto de Dom Afonso V, não é? De criação do Quinto Império, nós vamos encontrar exatamente as suas pretensões sobre Castela. E essas pretensões sobre Castela mostram que a infanta Dona Joana de Castela, conhecida em Castela como a Beltraneja, né? E conhecida em Portugal como a Excelente Senhora. Dona Joana, de imediato, na questão da organização da transição, desse período de transição, em que Castela faz parte de um dos reinos da Península Ibérica, num primeiro momento, a própria filha do rei de Castela, ela não é considerada legítima para herdar o trono de Castela. Seu pai era Henrique IV, casado com uma irmã do rei de Portugal, Afonso V. Então, de imediato, nós vamos encontrar essa construção de uma calúnia, não é? De que a herdeira não era herdeira, porque era filha de um ministro. Posteriormente, o próprio pai considera a criança como legítima herdeira e no seu testamento vem a mostrar que a herdeira é realmente Dona Joana, chamada em Castela, a Beltraneja. Então, esse momento histórico é um momento muito conturbado, porque a nobreza está dividida em facções, em lutas intestinais dentro da própria Castela. Então, nós vamos encontrar uma nobreza de Castela que vai apoiar uma tia de Dona Joana, que é Isabel, que casa exatamente também com um parente da casa de Trastamara, Esse parente famoso
era também um rei de um estado da região de Espanha, não é? E o casamento de Isabel, ele ocorreu de modo às escondidas, não é? E essa união de Fernando II de Aragão com Isabel de Castela atendia a perspectivas de uma parte da nobreza. Então nós vamos ter uma nobreza que vai à guerra para defender os interesses de Fernando de Aragão, que também é rei de Nápoles e da Sicília. Mas nós temos também, na mesma Castela, parte da nobreza que vai à guerra para defender os interesses de Dona Joana com o esposo, não é? Que é Afonso, o rei Afonso V de Portugal. Essa luta, não é? Essa luta de classes, cheia de fatores reais de poder, porque na verdade o que existe é uma grande luta de classes. Essa classe que vai à luta é a velha nobreza feudal, é a velha nobreza de Castela, mas só que dessa vez envolve a nobreza de Portugal, que vai também para a guerra lutar a favor das pretensões de Dom Afonso V e de sua esposa, chamada a Beltraneja, que em Portugal será a excelente senhora. Por fim, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, eles saem triunfantes, conseguem o trono de Castela. Dom Afonso V perde, é humilhado, volta para Portugal e é massacrado do ponto de vista psicológico, do ponto de vista dos tratados que serão objetivados para, por fim, terminar a guerra, trazer a paz. E esses tratados são tão cruéis no sentido de, em nome, não é, do reforço de Castela como um reino pertencente à rainha, Isabel, né? Dona Isabel de Castela, que agora é coroada rainha de Castela. Alguém deveria ser aniquilado. E esse alguém a ser aniquilado é exatamente Dona Joana, que perde todos os seus títulos, é obrigada a ir para um convento. O próprio rei se vê obrigado a abandonar suas funções reais, e essas funções passam a ser assumidas pelo seu filho, né? E a rainha Dona Joana é submetida a todo sofrimento. Então, o que eu quero deixar na memória de vocês é que houve o casamento de Joana de Castela com Dom Afonso V de Portugal. Esse casamento foi celebrado, esse casamento é depois desfeito para que Dona Joana não tivesse nenhum título, para que ela não tivesse nenhuma condição de reivindicar nem a coroa de Castela, nem o título de rainha de Portugal. E o rei, ele adoece, não é? Ele passa a ter assim um quadro depressivo, não é? Um quadro de doenças,
até chegar o dia da sua morte.